Até onde você acredita que o mal existe? Você acha que existem mais coisas entre a terra e os céus que possamos ver? Então vem comigo, que você conta. Ou eu conto? Você conhece ou já ouviu falar do jogo de tabuleiro Ouija? Eu não acreditava nas histórias que sempre ouvia falar, mas tinha curiosidade. Então me juntei com uma turma que tinha mais ou menos as mesmas curiosidades. Uma das minhas amigas na época disse que tinha um tabuleiro no sótão de sua casa, e que ninguém na casa dela parecia não saber. Tinha um cemitério que cortava os quarteirões entre minha casa e a dela, e pelo caminho outras amigas também moravam. Mas como não poderíamos tentar usar o tabuleiro em nenhuma de nossas casas, resolvemos nos encontrar às 18 no cemitério. E assim foi feito. Jumai levou o tabuleiro, eu levei uma toalha, e minhas outras amigas levaram velas. Escolhemos o centro do cemitério, estendemos a toalha, acendemos as velas ao redor, e colocamos o tabuleiro, e começamos mesmo sem saber. Sorteamos uma de nós para iniciar com a pergunta, giramos a bússola que tinha no tabuleiro, e Amy fez sua pergunta. E todas com o dedo em cima vimos essa bússola se dirigir à palavra sim. Amy ficou feliz pois tinha tido a resposta que queria. E assim foi. Algumas respostas sim, outras não. E tudo ocorria naturalmente, quando de repente eu fiz uma pergunta. Como realmente minha mãe havia falecido, pois meu pai ficava irritado toda vez que eu perguntava. Dizia que morreu no meu parto. E para minha surpresa e de todas começou uma ventania do nada, e a bússola começou a correr em diversas letras, tão rápido que não conseguíamos ler. Bom, o barulho de uma explosão, e de repente apagaram-se as velas, e um barulho ensurdecedor zuniu aos nossos ouvidos. Assustadas começamos a gritar e correr, porém todas nós vimos diversos vultos tentando nos atacar. Saímos do cemitério e não tivemos coragem de voltar e buscar o tabuleiro. Coisas estranhas passaram a acontecer com todas nós. Desse dia eu passei a ver uma imagem que diz ser da minha mãe, mas se ela morreu no parto, porque aparece com uma corda no pescoço. Então me decidi investigar a verdadeira causa da morte da minha mãe. Em uma noite eu comecei a ter sonhos de quando eu era uma criancinha de no máximo 3 anos, e via minha mãe conversando comigo, e era exatamente o espírito que aparecia para mim. Procurei meu pai e fiquei perguntando sobre minha mãe, como ela era, como eles viviam, e meu pai se irritava e me dava broncas. Aí me lembrei do Edu, um amigo que era filho do dono do jornal da nossa cidade. Edu se prontificou na hora, e foi em seu pai pedir os casos de falecimento de nossa cidade. Usou a desculpa de ser um trabalho da faculdade. Como estudava jornalismo como seu pai, foi um orgulho para o pai de Edu servir. Seu pai entregou uma chave muito diferente para Edu e disse que em seu quarto dentro do closet havia uma porta secreta. Bizarro, muito bizarro mesmo. Mas Edu entrou no quarto secreto e havia jornais de todas as épocas e com o sobrenome da minha mãe, secretamente, havia escrito suicídio. Estranho. Segundo meu pai, ela morreu no meu parto, e as datas não batiam, pois a data de falecimento no jornal eu tinha 3 anos. Daí começou minha investigação. Então descobri que meus pais iam ter outro filho, e tudo eles perguntavam ao Ouija, mas nesse dia minha mãe queria saber se seu bebê estava saudável. E como eram devotos, nunca haviam mencionado sobre o bebê. E nesse dia o Ouija se revoltou, pois sentia a presença do meu irmão, mas como viu que eles estavam enganando o Ouija, o espírito obsessor se apoderou de minha mãe e fez com que ela se suicidasse, mesmo com um bebê no ventre. Meu pai se sentia culpado e guardou o Ouija no sótão e vendeu a casa, pensando ter se livrado da maldição entre os dois mundos. Com muita tristeza me criou sozinho, nunca mais se casou, pois via que poderia ser o culpado da morte de minha mãe grávida, então resolveu me contar e que minha mãe morreu no parto. Mas a verdade veio à tona, e mais uma vez minha mãe apareceu com um bebê no colo, e disse que se matou sem sentir vontade, mas não resistiu, e por todos esses anos esperou a verdade para descansar. E meu pai foi absolvido da sua própria mente, casou e hoje é feliz. Nos fizemos uma missa digna para minha mãe, pois ela não se matou, mas sim um mundo paralelo, e que cobrava somente a verdade. Minhas amigas passaram a ter uma vida normal,
sem espíritos as perseguindo. Aliás, Amy, que já havia até ido para manicômio como louca, de repente voltou sua razão, e hoje vive feliz com sua família. Eu contei hoje a história de telespectador, que como sempre preservamos suas identidades, mas para deixar claro que cada um tem sua experiência. Se você não contar, eu conto fica por aqui. Deixem seu like, para nos irmos atrás das melhores histórias de fatos reais, para contar para vocês. Se inscreva em nosso canal.